Oi, de novo. Você que mora em São Paulo, imagina você poder sentar na beira do rio Pinheiros ou do rio Tietê, que são rios sujos, e ficar de boa, tomando um arzinho. Aqui é quase igual, só que o rio não é sujo. Tá patinho, abaixo, aqui ó. Olá, goiabas! Olá, hoje trouxemos o nosso caderninho aqui de viagem, que tem tudo anotado sobre a nossa viagem para a Europa de 2015, e a gente vai falar para vocês tudo, quanto a gente gastou, quanto tempo a gente ficou, o que a gente fez, para vocês terem uma noção, para quem nunca viajou para a Europa e tem vontade, ter uma noção de valores, de o que precisa o que, para organizar o que. A nossa ideia era gravar um vídeo só contando tudo como foi, mas aí a gente foi falando e viu que não rolou. Então, são 3 vídeos no total, falando da nossa viagem para a Europa. O primeiro de Amsterdã, o segundo de Bruxelas e o terceiro de Paris. No final do vídeo de Paris tem um compilado geral dos gastos, mas ao longo dos vídeos a gente vai contando um pouquinho como foram esses gastos em cada lugar. Foi a nossa grande primeira viagem, né? Ou nossa Sim, primeira grande viagem. A viagem preferida da vida até hoje. Ela, foi enorme, porque eu já tinha viajado menos tempo, com menos gastos, e o Diego também. Então a gente foi no final de junho, começo de julho, ou seja, a gente de 2015. De 2015, ou seja, a gente tá falando de alta temporada. Quem já procurou passagem aí de viagem sabe que julho é um mês que é complicado para achar coisas muito baratas. Mas na época o Diego dava aula em escola, então ele só tinha as férias em julho e dezembro, né? E aí, nessa época, eu acho que o euro tava em torno de 3,50, ele não tava acima de R$4 igual hoje, mas também não era baixo. Então eu acho que dá para pensar que é um preço que não vai estar tão diferente hoje, né? A gente está programando nossa viagem para Londres e a gente viu que algumas coisas não estão tão diferentes. Depois a gente vai fazer um vídeo específico de Londres, com todos os gastos que a gente está tendo para ir para lá também. Nessa viagem a gente fez França, Holanda e Bélgica. A gente foi para Paris, para Bruxelas e para Amsterdã, tá? Que é um roteiro bem legal assim de fazer, porque é super fácil. A gente entrou e saiu do mesmo lugar. A gente chegou lá em Paris, a passagem era São Paulo, Paris, Paris, São Paulo. Então a gente chegou em Paris, foi direto para Amsterdã com outro voo para fazer a brincadeira começar. Em Amsterdã, ficamos lá 5 dias, fomos para Bruxelas, ficamos 3, 4 dias e fomos para Paris, ficamos mais uns dias e voltamos. A gente chegou em Paris no começo e nem ficou, a gente já saiu do aeroporto e já pegou e já foi para Amsterdã. A gente saiu do portão e pegou as malas e foi para outro. Exatamente. Né? E aí isso aconteceu no dia 30 de junho. 29 a gente saiu de São Paulo, dia 30 de junho a gente desembarcou em Paris e já foi embarcar para Amsterdã. A gente chegou no mesmo dia 30 de junho em Amsterdã. A gente pagou nas passagens São Paulo, Paris, Paris, Amsterdã, R$6.300 para nós dois. Que pra época do ano era bem bom, porque a gente tava em alta temporada e normalmente passagem de alta temporada é bem caro mesmo, assim. Julho é um terror. Aí foi engraçado que no primeiro dia que a gente chegou em Amsterdã, você lembra? A gente demorou para achar a gente ficou no Airbnb em Amsterdã, que a gente pagou pros 5 dias, a gente pagou R$1.500. Para nós dois era um quarto de Airbnb, era uma casa compartilhada com outras pessoas. A gente alugou um quarto, que foi o mais barato que a gente achou. Que Amsterdã é muito caro. E a gente fez uma viagem, a gente tentou fazer uma viagem barata, claro, mas aí... Na medida do possível. Na medida do possível. É um pouco difícil falar em viagem barata pra Europa, mas... aí a gente alugou um quarto no Airbnb e a cama não era de verdade e foi falha minha, porque eles descrevem no Airbnb quando a cama é de verdade ou quando a cama é inflável. Foi o primeiro Airbnb que a gente pegou na vida, né? Não era um tipo de coisa que a gente ia se ligar também, que a cama não era que era de mentira, né? Era inflável. Era uma caminha, um colchão inflável. Então, você olhava a foto e falava, meu Deus do céu, colchão incrível. Deve ser muito confortável. E esse chegou lá, era inflável. E tava escrito no... Não, tava escrito. Eu que não me atentei. É que hoje eu já sei onde olhar, entende? Porque foi a primeira vez que a gente usou o Airbnb na vida. Falando isso, a gente até tem um link no Airbnb. Eu vou deixar aqui embaixo se você quiser algum desconto.
A gente vai contando o que a gente foi fazendo e dando os gastos. No final do vídeo a gente vai fazer um apanhado geral dos gastos, tá? Ah, você não falou que, por exemplo, a gente chegou em Paris, aí a gente foi pegar outro voo. Sim, é verdade. De Paris pra Amsterdã, e eles consideram esse voo, tipo, local, assim, porque ele demorou acho que 2 horas, né? É, rapidinho. É bem rápido, e aí ele custou R$1.400. Custou R$1.400. Tá tudo anotado ali, gente, por isso que estamos olhando. Por que a gente fez isso? Porque a gente poderia ter também feito uma coisa que a gente aprendeu depois, que era entrar por uma cidade e sair por outra. Então pegar um voo direto para Paris, começar lá a viagem em Paris, aproveitar Paris, tal, terminar em Amsterdã e comprar um voo de Amsterdã para São Paulo. É que a gente na época, na verdade não é que a gente não sabia, a gente até pesquisou, mas nas contas que a gente fez, estava mais caro fazer isso. Estava mais barato comprar esse voo, de ter que pegar esse voo a mais para ir para Amsterdã e começar de Amsterdã, do que se tivesse que pegar 2 voos diferentes, ir de volta voltando de lugares diferentes. Se você for fazer essa viagem, acho que você pode fazer essa pesquisa de entrar por um lugar e sair por outro, né? Vir de São Paulo ou da sua cidade para o lugar e depois sair de outra cidade lá na Europa e voltar. Mas dá uma pesquisada de valor, porque às vezes parece meio cretino isso que a gente fez, né? De entrar e sair pelo mesmo lugar e aí pagar outro voo. Mas na soma final acabou ficando mais barato do que se a gente tivesse feito isso. Então dá uma pesquisada na hora de fazer isso. Ah, e a gente se perdeu na hora que a gente chegou em Amsterdã, que você começou a falar. Sim, a gente se perdeu. A gente chegou na estação central, que é muito legal. Você chega no aeroporto, no avião. Você chega no aeroporto e aí dá pra entrar pelo trem e aí você consegue sair no centro da cidade. É tudo muito fácil, assim, a mobilidade urbana na Europa costuma ser muito melhor aqui do que no Brasil. Então mesmo com aqueles nomes todos complicados, assim, é fácil de usar. As palavras incrivelmente grandes. Mas é muito fácil de usar, você acaba se achando muito fácil. Desde que você entenda mapas, porque a gente virou pro lado errado. Não, mas a gente não se perdeu por causa do transporte público. Não. A gente se perdeu por causa da descrição do pessoal, do cara do Airbnb, que ele falou, ó, seguinte, você pega a rua tal, o bondinho tal, não sei o que, desce na rua tal e vai andando e você chega. Só que não ficou muito bem claro para qual lado a gente ia andando. Então a gente foi andando pro lado que parecia mais intuitivo e a gente acabou se perdendo. Mas deu tudo certo. Eu lembro até hoje que a gente chegou, a gente desceu do bondinho. E aí, tipo, a gente descemos do bondinho. O Airbnb era só virar aqui e andar, tipo, sei lá, uns 50... Não é mentira, uns 300 metros pra esquerda. A gente desceu do bondinho, olhou pra um lado, olhou pro outro e virou à direita. E foi! Exatamente. E foi só indo. Exatamente. E aí com mala, mochila... Mano, nossa, que cagada. Foi uns 40 minutos pra gente voltar e se tocar que a gente tava perdido, que a gente tava do lado errado. Mas aí a gente chegou, tal, deixou as malas lá no Airbnb, foi tomar uma cerveja, super legal, Amsterdã, tava tranquilo. No dia primeiro a gente foi, não tem a menor hipótese da gente conseguir fazer em um vídeo esse lance todo. Todas essas coisas. Eu não tô entendendo como a gente vai fazer isso, mas deixa, meia hora, gente, vocês topam. Que já foi alguns minutos aí. No dia primeiro a gente foi na praça lá dos museus, no Museumplein. Sim, senhoras e senhores, eu estou dentro da água. Olha o que tem na minha frente. Imagem aqui para ninguém entender, né? Aí você levanta e vê um monte de holandeses com o pé na água. É isso que eles fazem em dia de sol. Acho que é isso. Sim, isso está acontecendo, senhoras e senhores. Aparentemente as pessoas brincam de botar o pé na água todas juntas, porque tá muito sol. Olha pra cá, você. Depois você olha o vídeo. Abre o braço. Nossa.
Aí fui no Heineken Experience, na lojinha da Heineken, que a Heineken, aquela cerveja, ela é holandesa e ela tem um museu lá que é muito legal, você pode entrar e tal. Vale a pena a experiência, é legal. Não é tão barato, eu não lembro quanto a gente pagou, não tá daí? Não tá. Mas é bem legal a experiência. Pra entender geral os gastos, a gente dividiu em 3 partes, né, os nossos gastos para a Europa, e quando a gente faz viagem a gente faz assim também, que é gasto de hospedagem, gasto de avião e gasto diário lá. Então na Europa o que a gente fez? A gente pegou esses gastos de avião, que você já calculou, 6.300 São Paulo, Paris, São Paulo, mais 1.400 de Paris para Amsterdã, então deu R$7.700 totais que a gente gastou com avião. De hospedagem, no total, a gente falou até agora só o de Amsterdã, que foi R$1.500. A gente gastou no total R$4.000 para ficar 15 dias na Europa. E os gastos diários a gente não tinha a menor noção, porque a Europa a gente imaginava assim, um lugar caro. Então a gente falou, meu Deus do céu, não vamos chegar lá e passar fome na rua. Vamos guardar dinheiro. A gente guardou €100 por pessoa por dia para ir para a Europa. Que é bastante. É muito dinheiro. Só que a gente só sabe que é bastante hoje. Na época a gente não tinha a menor noção. Então a gente arredondou e foi. É que então, sem te cortar, é que a sensação é que, por exemplo, como o euro é mais caro que o real, a gente fala, puta, é tudo mais caro. E aí você acha que viver é tão caro quanto, sabe? Mas, tipo, é lógico que tem uns lugares caros e a gente, quando faz viagem, a gente não vai num restaurante mais caro. Uou, não sei o quê. Porque a nossa intenção é sempre viver como as pessoas vivem lá. Então, comer nos lugares aleatórios, entrar em ruazinha. A gente gosta muito da experiência, mais do que ficar turistando, sabe? A gente gosta muito de viver como a pessoa de lá vive. Então, mas eu falei isso... primeiro para vocês saberem, e segundo para explicar, por exemplo, que a gente não tem exatamente quanto a gente gastou para entrar no Heineken Experience, no museu da Heineken. A gente não sabe exatamente quanto que era a passagem lá do bonde, porque tudo isso estava no pacote de gasto diário que a gente fez. Porque dentro desse pacote diário, o que a gente engloba? Engloba transporte público, tudo. Alimentação e passeios. Então, quando a gente pensa em... Porque é mais fácil dividir em 3 do que ficar... E quebrando. Então a gente faz 3 grandes blocos de gastos e aí a gente, dentro desses grandes blocos, a gente coloca o que a gente vai usar dentro deles. Aí, então a gente não lembra quanto que foi, mas aí a gente também foi no supermercado que tinha na nossa rua, ali em Amsterdã, para comprar algumas coisas também que ajuda a economizar, né? A gente comprou algumas coisinhas para fazer café da manhã, para comer lanche à tarde. O Airbnb que a gente fechou, eles deixavam café da manhã de manhã, então era legal e tinha sempre fruta, tinha banana. Mas a banana tinha um gosto estranho, banana de Amsterdã. A minha tia falou que acho que vai congelada, por isso que muda gosto. Então. E aí, mas eles tinham café da manhã e aí dependendo do que você fechar de hotel ou Airbnb, você tipo corta. Também é um gasto. Você corta um gasto, né? Porque aí você não paga o café da manhã, porque vai ter. Muita gente faz isso, pega um hotel com café da manhã. E aí pega um café da manhã a mais ali para poder comer um lanchinho no meio da tarde e tal. Isso não é nada antiético, tá, gente? Claro que você não vai fazer uma bacia, você não vai pegar uma sacola e vai enfiar todas as maçãs que estão no café da manhã. Agora, você, em vez de comer uma maçã no café da manhã, pegar 2 para você comer uma naquela hora e outra depois, não tem nada de antiético não, já tá no preço do hotel, fica tranquilo, tá? Mas dá uma pesquisada antes, porque às vezes você vai fechar o hotel e falar, eu vou cortar um gasto aqui e usar pra... tomar no café da manhã do hotel. Só que às vezes é tipo mais caro do que se você simplesmente sair do hotel, entrar na cafeteria do lado e comprar ali. Foi isso que a gente em Paris. Foi isso que a gente fez, na verdade, porque no Airbnb de Amsterdã a gente não pegou nada do café da manhã da casa, porque só tinha iogurte, banana. A gente comia de vez em quando. Mas digo, pra levar na rua a gente não pegou. Não. Em Bruxelas também não e em Paris também não. Mas a gente vai chegar em Paris. No dia 2 a gente foi comprar o bilhete pro Madame Tussauds, que era acho que uns 15 ou 20 euros, mas estava também no gasto diário. A gente vai decidindo muito o que a gente vai fazer no dia ou não, se tem dinheiro... O dinheiro que tem no dia. No orçamento do dia. Aí a gente voltou na lojinha, porque o Museu da Heineken tem uma lojinha, a gente voltou na lojinha da Heineken para tirar o alarme da jaqueta, que a gente comprou uma jaqueta lá, e aí foi pra cá, chegou em casa e viu que tava com alarme, e não dá pra tirar esses alarmes, né? Você imagina, em casa já é difícil tirar com ferramenta, no hotel você vai tirar, se você conseguir aquilo solta uma mancha, ele mancha, zoa a tua roupa toda, ou rasga.
E a gente foi lá na loja, no Museu da Heineken, que foi até uma história muito legal, que a gente, no dia anterior, a gente saiu com essa jaqueta com alarme e disparou o alarme. E aí a gente olhou e falou, disparou o alarme. Aí a gente olhou pros seguranças e falou, disparou o alarme. E aí o segurança chegou muito sério, assim, de longe, falou, você aí, em inglês. Aí eu, brasileiro que sou, né, o que eu fiz? Eu falei, porra, velho, beleza. Ele encostou na parede, foi muito engraçado. Aí eu encostado na parede, não tá acontecendo nada, tal, não sei o que, daqui a pouco ninguém vê, ninguém encosta em mim, eu olhei pra trás assim, os seguranças estavam rindo de mim, velho. Tipo, mano, você acha que você roubou alguma coisa? Aqui nós estamos na Holanda, sabe? Amsterdã, é óbvio que você não roubou nada, pode ir pra casa, o alarme disparou por engano. Mas o ponto positivo dessa toda história que o mico do Diego é que a gente voltou no dia seguinte pra tirar o alarme e aí um cara, não sei, ele se sentiu comovido com a nossa situação, que a gente teve que voltar lá. Ele quis compensar de alguma forma. Ele quis compensar e aí ele simplesmente perguntou, o que vocês vão fazer hoje? A gente falou, não tem, ainda não estamos decidindo. A gente falou assim, daqui 1 hora vai sair um barco da Heineken, vocês querem dar uma volta? Aí a gente olhou e fez assim, tá, quanto é? Ele, não, de graça, eu dou pra vocês. Daí a gente tinha decidido, quando a gente chegou em Amsterdã, a gente decidiu que a gente não ia dar uma volta no barco, nos canais, porque era muito caro. E aí, o custo por cabeça era muito caro. Aí, beleza. E aí, quando a gente voltou na Heineken, a gente ganhou o passeio de barco. Deu tickets, falou, mano, aí a gente falou, tá, vamos, né, andar pelos canais lá de Amsterdã. Aí a gente deu uma volta com o barco nesse dia, a gente voltou. Aí tinha Heineken no barco, mas não era paga, tenho que dizer. E aí a gente parou num lugar, o barco você podia saltar em qualquer lugar, tal, você ficava por conta própria, você podia voltar também com ele. A gente parou num lugar e foi comer carne de canguru. Na Praça Rembrandt, era um negócio assim que a gente Rembrandt. Que a gente tudo parou. Plein. Praça é Plein, então é tudo Rembrandt Plein, Daphne Plein, Diego Plein, Luella Plein. Aí foi muito legal esse dia que a gente comeu carne de canguru. Vocês vão perguntar qual é o gosto. Parece frango, mas é um pouco mais doce. E era um restaurante australiano em Amsterdã, por isso que a gente comeu canguru. Não tem canguru na Holanda. Não, acho que não. E aí, mas é muito engraçado que na frente dessa praça tinha um bar que era, tinha uma nuvem na frente do bar, assim. Dava pra cortar a nuvem, assim, de gente fumando maconha. Aí eu e o Diego olhando. Na Amsterdã tem muito cheiro de maconha. É muito louco. E aí, nesse dia, Sim. a gente tava andando... vamos andar, não sei o que. Aí passamos na ruazinha assim, tinha uma loja de piercing, tatuagem. A gente encostou na vitrine e fizemos assim. Quanto será que custa fazer uma tatuagem? Foi bem isso, um olhou pra cara do outro e falou assim, vamos entrar, vamos perguntar. A gente entrou, o cara era vietnamita, lembra? E tinha escrito assim, tatuagens a partir de 50 euros. A gente já foi no vietnamita e falou, que tipo de tatuagem a gente consegue fazer com 50 euros? Aí ele mostrou uns desenhos pequenos, tal, a gente olhou e falou, cara, Amsterdã, o que significa Amsterdã? A gente ficou trocando uma ideia com o cara, falou, a gente queria fazer uma viagem, uma tatuagem que lembrasse a nossa viagem, que lembrasse Amsterdã e tal. E aí, se vocês olharem, pesquisarem em Amsterdã, o que eles marcam são 3x, assim. Aí eu olhei pro Diego e falei, 3x parece puteiro, sei lá, acho que não, né? Não dá, 3x é de pornografia. Mas aí a gente achou uma bicicletinha. E aí foi bem isso, a gente pegou e falou, legal, bom, tá, você faz, faço. Aí ele falou, daqui 1 hora, pode ser? Pode. Aí tinha que dar um sinal, aí a gente ia gastar 100 euros, né? 50 pra cada um, que também tava no orçamento diário, a gente olhou e falou, cara, já deu, nesse horário, nesse dia, já tinha dado uma noção que dava pra se virar com menos euro por dia. Porque tava sobrando, do primeiro dia tinha sobrado. A gente não gastou 100 euros por dia para cada pessoa na Europa, a gente gastou menos, né? Mas como a gente tinha esse orçamento, a gente olhou e falou, cara, 50? Dá, sobra 50 para cada um para se virar no dia, a gente já tinha ido no mercado, beleza. Fomos enrolar 1 hora, voltamos, fizemos a tatuagem. Mas a gente pensou em desistir, não desistir, claro, né? A gente deu o sinal pro cara. Tá doente aqui, a gente pagou uma e saímos pra esperar. Aí o Diego falou, não, se quiser a gente nem volta, a gente perdeu só 50 euros, não sei o quê. Aí eu fiz, meu Deus, será que a gente vai pegar hepatite? Sei lá, né? As coisas tem umas histórias. Mas a gente voltou, deu tudo certo, o cara era vietnamita, muito gente boa. A gente tem o cartão do cara até hoje. Foi da hora. Aí no dia 3 a gente foi na Praça Dam, na Dam Square, né, que é a praça ali principal de Amsterdã.
Comemos no McDonald's pra poder fazer xixi, porque a gente tava apertado pra fazer xixi. Não tem lugar fácil pra fazer xixi. Porque você tem que pagar pra fazer, assim, onde tem banheiro, ou você paga pra fazer xixi, ou você tem que consumir alguma coisa dentro do lugar pra poder usar o banheiro. E mesmo assim tem que pagar o banheiro. A gente pagou, acho que o banheiro no McDonald's. E aí, uma experiência social que eu recomendo pra todo mundo é ir no McDonald's de cada país pra entender um pouquinho do capitalismo, como ele se adapta a cada país. Aos costumes. E sim, o gosto é diferente também das coisas. Aí, no mesmo dia, no dia 3, a gente foi no Madame Tussauds, no museu. A bunda da J.Lo. No mesmo dia a gente alugou bikes, que também era barato, você dava, sei lá, uns menos de 10 euros por pessoa pra ficar ali com a bike até o dia seguinte. Oi, de novo. Você que mora em São Paulo, imagina você poder sentar na beira do rio Pinheiros ou do rio Tietê, que são rios sujos, e ficar de boa, tomando um arzinho. Aqui é quase igual, só que o rio não é sujo. Tá botinho, aqui ó. E foi muito legal que porque a gente foi andando até o Mercado de Pulgas. E aí a gente alugou a bike na frente do Mercado de Pulgas. Então, tipo, a gente pegou e a gente resolveu andar, porque Amsterdã é reto. E a gente foi andando, e só andando. A gente só foi seguindo um canal e fomos, muito longe. E aí a gente chegou no Mercado de Pulgas. Eu falei, nossa, que legal, né? E dá pra você pegar... É muito legal porque, assim, por exemplo, você vai ficar meses lá em Amsterdã, você pode ir no Mercado de Pulgas comprar uma bike mais barata, usada. Aí você usa e aí depois quando você for voltar, você vende a bike no Mercado de Pulgas de novo, entendeu? Cara, não é bobo, obviamente deve comprar por um valor menor do que ele vendeu, porque senão ele não resiste, né, o processo. A gente não comprou nada no Mercado de Pulgas, a gente comprou um cookie de maconha, mas não tinha gosto de maconha, era bem ruim, na verdade. Eu chupei um pirulito também. Que era ruim, né? Pra diabo. E aí a gente pegou, aí a gente achou esse lugar de alugar bike, aí pegamos a bike, comentários legais. A menina que tava, ela te ensina a prender o cadeado, né? E aí foi muito engraçado, porque a gente chegou, ela começou a falar inglês, aí um olhou pra cara do outro, a gente falou alguma coisa em português, ela olhou e falou assim, vocês são da onde? A gente, brasileira. Ela, eu sou portuguesa, não sei o que. Aí ele, clareou a vida, assim, ó. Porque ela começou a explicar mais de boa como prendia o cadeado e tal, não sei o que. Porque você tem que fazer, tipo, um cheque calção. Não é um cheque calção, a gente teve que fazer um... Acho que ela pegou o número do cartão de crédito, porque se você perder, você tem que pagar a bike. O lance da bike foi muito assim, tipo, cara, eu vou só alugar aqui a bike, vou andar um pouquinho e eu já te devolvo. Ela, não, porque aqui a gente fecha às 5 horas, então se você não quiser, pode ficar e devolve no dia seguinte, tal, um pouquinho mais. Eu falei, não, imagina que devolver no dia seguinte, eu não tenho nem onde guardar essa bike, a gente alugou um quarto só no Airbnb, não tem onde guardar. Ah, não, mas aí tem cadeado, você pode botar na rua. Eu falei, imagina que eu vou botar uma bicicleta na rua. Botar uma bicicleta na rua, amanhã ela não tá, eu moro em São Paulo, eu tô ligado como é que é. Porque Amsterdã tem muita bicicleta, e tem muito roubo de bicicleta também, porque tem muita bicicleta, as pessoas meio que largam, o outro vai lá, de repente... pegou, só que ela nunca roubou nada na vida, nunca roubou um danoninho no mercado, mas ele olhou a bicicleta e falou, dane, sabe, vou pegar, todo mundo pega. E aí, a gente teve que ficar com a bicicleta, porque passou das 5 horas e a gente não ia conseguir chegar lá para devolver. A gente ficou rodando pela cidade. Cara, Amsterdã dá pra você conhecer quase inteira, se você tiver um tempo ali legal, uns 2 dias, um bike de bike. Então a gente rodou muito de bike. E aí a gente se viu na condição de ter que deixar a bike presa na rua para devolver no dia seguinte, que era o nosso último dia em Amsterdã, dia 4 de julho. E aí a gente colocou num desses... Tem tipo uns arcos assim no chão e aí você prende a bicicleta. Aqui tem também, mas em menor quantidade. Só que tem muitos, tem tudo que é calçada lá. Só que a única calçada que a gente achou vaga não dava pra gente ver
do nosso quarto, da janela do nosso quarto. Então eu fiquei um pouco preocupado, dormi um pouco mal aquela noite, mas no dia seguinte deu tudo certo, as bicicletas estavam lá. Ah, uma curiosidade sobre bicicleta, você tem duas opções de bicicleta, a bicicleta sem freio e a bicicleta com freio. A sem freio você para no pé, e tem muita gente que usa bicicleta sem freio lá, muita. Sim. E aí eu virei pra moça e falei assim, como assim? Tipo, você vai alugar uma bicicleta sem freio, você tá tipo no trânsito. Aí ela, não, mas aí você para o pé. A gente optou pagar um pouco mais caro, não era muito mais caro, era um pouco mais caro. Primeiro porque isso tudo de pessoa aqui, eu parava a bicicleta meio que na ponta do pé. E se eu tivesse que parar a bicicleta com o pé no chão, eu tava, tipo, muito ferrada, porque eu só colocava o pezinho no chão. Porque com o freio você para e aí você toma a bicicleta. Como é que eu paro sem freio? Não, e o pessoal, os holandeses de Amsterdã, eles dirigem bicicleta desde pequeno, então os caras são uns animais com bicicleta. Muito louco. Eles dirigem muito rápido e você tá andando devagarzinho assim, você ouve clim da buzininha, tipo, sai da frente, você vai atravessar, você toma xingo se você atravessar e o cara estiver vindo. Então assim, não é paz e amorzinho não, é punk o negócio. Então, você andar de bike lá sem freio, precisa ser vida louca. Mas valeu a experiência, bem legal. É, bem legal. E aí eu acho que a gente já podia fechar esse vídeo e continuar no próximo, porque daí a gente tá saindo de Amsterdã e indo pra Bruxelas. Tá bom. Certo? Ah, a gente comeu também em Amsterdã, no Hard Rock Café. Fomos no Hard Rock Café. Muito caro pelo coisa. Eu achei, tipo, ok. Foi só pela experiência, mas só se você quiser muito conhecer o Hard Rock Café. Mas ele é mais caro do que os outros lugares, não tem nada especial. Exatamente. Mas eu amei Amsterdã, eu moraria em Amsterdã facilmente. Mas, enfim, morar em Amsterdã é muito caro. Então, ó, só para recapitular, em Amsterdã a gente vai dar o preço cheio no próximo vídeo, que a gente vai falar de Bruxelas e Paris. Mas em Amsterdã a gente gastou R$1.500 de hospedagem lá. A gente ficou dentro do nosso orçamento de 100 euros por dia, por pessoa. A gente gastou menos que isso, no final vai dar para fazer uma conta melhor. De avião, a gente comprou a passagem São Paulo, Paris, São Paulo, mas a gente foi para Paris por R$6.300 e pagou mais R$1.400 para chegar em Amsterdã. E aí a gente vai pegar o nosso primeiro trem, que a gente gastou 20 e poucos euros cada um, que dava uns R$180, mais ou menos, para sair de Amsterdã e ir de trem para Bruxelas. No próximo vídeo a gente começa de Bruxelas já e a gente fala de Bruxelas e Paris. Beijo!